Olá, pessoal! Vim aqui mais uma vez para poder mostrar para vocês, falar e explicar como foi o meu processo para tirar a carteira de motorista aqui na Alemanha, né? E não foi fácil, mas quero falar para vocês, e não foi impossível. Todos podem fazer também. E quero falar para vocês o que realmente precisa, porque tem muita gente que tem dúvida, não sabe por onde começar, como fazer, porque realmente é difícil. E então, aqui eu vou falando para vocês o resumo que eu fiz de tudo, né, de tudo o que eu fiz e quero falar para vocês aqui. Então, como turista, temos direito a apenas 6 meses para conduzir aqui na Alemanha, que é o limite, né, da Alemanha. E, e depois disso, se você quiser mais tempo, você estiver morando na Alemanha, você precisa ter a carteira de motorista alemã, né, a Führerschein, Deutsche Führerschein. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, foi comprar o livro. Porque eu não queria começar o processo de uma vez, então eu comprei logo o livro. E aqui se chama Lernmaterial für Theorische Prüfung, que é o livro, a apostila que você estuda, né, para teórica, para prova teórica. Então você pode escolher em português e é um pouco difícil às vezes porque o português é do Portugal, então tem palavras que a gente não entende e a gente tem que traduzir. Então isso é a grande dificuldade de muitos brasileiros aqui que têm a carteira de motor, que estudaram, né, com a apostila em português e tiveram problemas, mas mesmo assim eles traduziram, depois foram decorando e conseguiram passar na boa. Então, tem até o grupo, né, Carteira de Motorista na Alemanha, que quem não conhece no Facebook, vocês podem entrar também, é um grupo fechado e é muito bom porque dá muitas dicas e eu aprendi muito também lá. Então, primeira coisa que você precisa fazer quando você vai começar a dar o processo aqui para a carteira de motorista. Você tem que fazer primeiro a tradução da sua carteira de motorista. Você vai, tem muitos tradutores brasileiros juramentados aqui, né, que faz um preço muito bacana, muito bom mesmo. E tem também a ADAC, né, que pra gente, né, ADAC. Então, na ADAC, você pode traduzir a sua carteira de motorista, dura mais ou menos 7 dias, é bem rápido e acho que deve ser 40, 60 reais. Eu não sei porque eu não traduzia a minha brasileira, eu traduzia a minha tailandesa. Então eu paguei 90 euros. Isso é outra história. E então, depois disso, depois que traduzi a carteira de motorista, né, que se chama Führerschein UB7, alguma coisa assim, e UB7, que é para tradução, né? E depois disso, que você botar nela para traduzir, você faz um curso de primeiros socorros, que aqui se chama Erste Hilfe Kurs, que é dia de sábado, mas eu vi que em algumas cidades, né, tem 3 vezes na semana, mas aqui perto da minha casa só tinha dia de sábado e ele começa de manhã e termina às 5 horas da tarde, é o dia inteiro. Então você aprende muitas coisas, como cuidar, se tiver algum acidente, o que você tem que fazer, e com isso você recebe um certificado de que você, né, aprendeu. E aí com esse certificado, guarda, né? Então você já vai ter a tradução da carteira de motorista e o certificado do Erste Hilfe Kurs, né? Que é a escola de primeiros socorros. Que isso você faz na Rote Kreuz, que é na Cruz Vermelha da sua cidade. Depois disso você vai fazer um exame de vista. Você vai em qualquer ótica aqui e você fala Sehtest, né, Führerschein, que é um teste para carteira de motorista, um teste de vista. E muitas aqui, óticas, elas fazem grátis. Né? No meu caso, eu paguei 6,50 euros, não foi grátis, mas mesmo assim não é tão caro. E depois disso, quando você tiver a tradução, tiver o certificado do Esterilificus, se você tiver o exame de vista, e aí o quarto passo é você se inscrever numa autoescola. Você vai numa Fachschule aí perto da sua casa, né? E aí você se registra nessa autoescola. Então você já vai ter os 4 pontos, os 4, né? Que é o registro da autoescola, o Zerretest, né?
que é o exame de vista, o certificado do Erste-Hilfe-Kurs e também a tradução da carteira de motorista, os 4. E depois você vai tirar uma foto 3x4 biométrica, que também eu paguei, foi 20 euros, realmente foi caro. Mas mesmo assim, né, serviu para várias coisas essa foto. E pronto, aí você faz também a foto biométrica. Depois disso, que você tiver os 5, né, você vai no Detran da sua cidade, que se chama Fahrerlaubnische Behörde. Eu vou anotar tudo, gente, embaixo aqui, para vocês verem. Eu vou colocar passo a passo e colocar tudo em português e em alemão para vocês entenderem melhor. E aí você entrega todos esses documentos, né? Não esqueçam, gente, que para poder dar entrada, vocês precisam fazer isso tudo que eu já comentei no início do vídeo e levar também a carteira de motorista brasileira ou a outra carteira que você tiver, dos Estados Unidos, seja de onde for. E você tem que levar também um comprovante de endereço, que aqui se chama Anmeldebestätigung. Aí você tem que levar também o comprovante de endereço e o contrato da autoescola. Então é isso, aí eu vou fazer um resumo aqui. Então, primeiro, né, tradução, carteira de motorista. Teste de vista, escola de primeiros socorros. Se inscrever na autoescola. Foto 3x4 biométrica. E na CNH brasileira, né, ou outra, comprovante de endereço que você mora aqui na Alemanha. E que mais? Contrato da autoescola. Com isso você dá entrada e aí você espera mais ou menos 3 a 4 semanas, né, que eles vão enviar uma carta para você, para sua casa e falando se você tem direito ou não. E depois disso você vai, né, começa a fazer, se você for autorizado, né, que der tudo certo, você pode começar a prova teórica. Então, eu, nesse tempo, durante esse processo todo, eu estava estudando, para me poder, né, quando chegasse a carta, eu já fosse logo fazer a prova teórica. Então, eu fui fazer a prova teórica, não passei de primeira, não passei. Porque nesse tempo eu estava grávida, né, e foi bem difícil. E mesmo assim, mas consegui passar de segunda, né, a prova teórica, decorei tudo. E aprendi também, tem que estudar muito, 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 porque são 1.350 perguntas, alguma coisa assim. Então você tem que decorar tudo, porque você não sabe o que vai cair na prova. Então na prova são 30 questões que você tem que acertar, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem. E então você não sabe, né? Entre 1.350 você tem que acertar 27, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. E depois vou fazer outro vídeo falando, né? Que eu vou pesquisar mais e depois falo pra vocês. E pronto. E depois disso, né? Que você passa na prova teórica e aí o seu professor, ele vai pra TÜV. E lá em TÜV, né? Que é onde você faz a prova teórica, você vai fazer também a prova prática. Então, na prova prática, primeiro você faz as aulas com a autoescola, né? Você escolhe o professor vai todos os dias que você está disponível para poder fazer as aulas práticas. E depois das aulas práticas, você pode fazer a prova prática. E aí, pronto. Aí, depois da prova prática, você recebe um papel bestande, né? Que você pode dirigir, que você passou. Gente, é um nervosismo. Esse eu vou comentar depois, porque esse vídeo aqui é só falando dos documentos, das coisas que precisam. E pronto. E depois disso, com o Bestande, né, com o documento, você vai lá no Führerschein Überholt e lá sua carteira vai estar lá. E aí você pega e recebe. É um sonho, gente, olha. É difícil, eu realmente gastei mais ou menos uns 1.300, não me lembro quantos euros, mas mesmo assim é mais barato, né, pra gente que vai fazer a conversão do que as pessoas que vão começar do zero, né. Muitas pessoas começaram do zero pagando 3.000 euros, 2.000 e pouco, então pra gente, né, é mais ou menos nessa fase. Tem gente que gasta 1.000, tem gente que gasta 900, dependendo da quantidade de aulas. Eu tive 9 aulas, quer dizer, 9 total. E foi assim. E então tá aí, essa é a minha carteira de motorista, assim, essa.
e ela vale para essa minha carteira, ela vale até 2032, né? É muito tempo. Mas então, mas ela é para sempre, né? Eu não preciso ficar renovando, ela é para sempre. Vale até 2030, até 2032, se eu quiser trocar. Se eu não quiser, eu fico com ela para sempre, igual do meu marido. Meu marido tirou quando era novinho, até hoje ele tem, né? É assim. Então, tá aí. Eu eu fiz a minha carteira, não foi fácil, foi bem difícil, mas valeu muito a pena. Então, eu fiquei com a brasileira e com a alemã. Exatamente por isso, porque como eu com 17 anos eu fiz a emancipação no Brasil, né, eu fiquei de maior e de lá, então com 17 anos eu fiz minha habilitação no Brasil e depois fiquei dirigindo assim, em Fortaleza por um tempo. Então peguei bastante prática lá no Brasil. E depois, como me mudei, né, fui morar na Tailândia. E lá na Tailândia era o mesmo processo que aqui. Então eu tive que fazer a carteira de motorista a tailandesa. Então, só que a diferença da tailandesa é que a tailandesa não pega a nossa brasileira. Ela dá, né, e a gente fica com a brasileira e fica com a tailandesa. Então, quando eu cheguei aqui, a minha brasileira estava no Brasil, no Detran, porque eu tinha renovado e não tinha pego, não tinha dado tempo. Então, aí eu dou a entrada com a tailandesa aqui. Então, por essa razão que eu tenho as duas, eu fiquei com a brasileira e com a alemã. E esse é um caso que eu vou também falar em outro vídeo, gente, porque o vídeo vai ficar muito longo, então não quero ficar enrolando aqui, sabe? Pois então é isso, eu vou anotar tudo embaixo aí, o que precisa, o que não precisa, tanto em alemão como em português, né, passo a passo, para vocês terem uma noção de como fazer e não ter quebra-cabeça e saber por onde começar, porque eu sei que é muito importante, gente, uma carteira de motorista aqui, ter um carro, né? Porque realmente, num país desse frio, que realmente a gente quase não pode sair de casa, então é importante ter um carro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vou deixar tudo aí embaixo, tá certo? Pra vocês. Um beijo.